Muito bom saber que vocês escolheram o melhor lugar para estar nessa noite. Vamos começar o nosso culto louvando ao Senhor, assentados ainda, com o hino Vinde às Águas. Vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Ainda assentados. Pode colocar aí, William, por favor. William, o hino 90 em pé. A voz de Jesus. Assim que começar a tocar o playback, nos coloquemos de pé.
divina voz de Jesus, ó querido Filho, sou teu Salvador, deixa as trevas, vem para a luz, desprezei o mundo e a Jesus me entreguei, nele todo meu coração. Só então a paz celestial desfrutei, nele eu encontrei salvação. Hoje sua voz com ternura me diz: alcançaste pleno perdão. Dize a todos que eu te tornei muito feliz e que ao mundo dou salvação. Consagrado a Ele, desejo anunciar seu incomparável amor. Pela sua graça está pronto a aceitar até o mais vil pecador. Tenho a mais ditosa esperança de ouvir sua linda voz musical, salvo já na glória do eterno porvir, lá na pátria celestial. Para o eterno lar, afinal partirei, este mundo não me seduz. Com os santos anjos ali viverei, sempre ouvindo a voz de Jesus. Boa noite. Vamos orar da forma que estamos. Santo e grandioso Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua santa casa de oração, Senhor, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dia que passou, pelas bênçãos derramadas e por Tua proteção, Senhor. Esteja conosco durante este culto, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Antes da pregação do pastor Jonas, que está de volta depois de uma semana de oração em Vila Velha, né, Espírito Santo, antes de passar a palavra para o pastor Jonas, teremos uma mensagem musical pelo Alexandre. Quando penso na maneira que eu vivia, oprimido e sem forças pra lutar, desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei
e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu, Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado de meu mestre. Eu me entrego cada dia àquela cruz. Minhas mãos estão cravadas para sempre na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu, Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu, Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei. Amém. Muito obrigado, Alexandre, por esse belo hino. E que alegria poder rever os amigos e os irmãos queridos nesta noite. Eu fico muito feliz, após 2 sábados que eu estive distante aqui do meu distrito, em Vila Velha, Espírito Santo, estive fazendo uma semana de oração,
Eu estive em Vila Velha várias vezes no meu ministério. Aliás, estive em Vitória várias vezes no meu ministério, mas não havia estado em Vila Velha. E, para minha surpresa, Vila Velha tem uma orla de praia muito bonita. Eu sabia que tinha em Vitória, mas Vila Velha fica 8 quilômetros do outro lado da ponte. E lá existe a igreja central de Vila Velha. E eu fiquei pensando muito na nossa igreja, porque é uma igreja com muitos jovens como a nossa. E me deu saudades em ver o que nós temos aqui e o potencial que nós temos em nossa igreja, o que eles também possuem lá. Eu cheguei agora à tarde de viagem, deu tempo de comer alguma coisa, descansar um pouquinho, tomar um banho e eu vim para cá. Aí me perguntaram ontem, mas pastor, você vai pregar amanhã? Eu te falei, vou. Estou pregando a semana toda e continua. Então eu fico feliz em ver os amigos que estão aqui nesta noite. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, história. Já passou. Perceberam? A rapidez, olha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acabou. Já passou. Outro dia começou o período de férias, de julho. Já estamos acabando. Período de férias. Os últimos acontecimentos seriam rápidos e sucessivos. Quanta coisa acontecendo em nossa sociedade. E você que está nos assistindo aí pela internet, eu agradeço muito a Deus de termos aqui na igreja um sistema como este que nos dá essa oportunidade. E eu fico pensando como a nossa igreja é agraciada pela bênção de Deus em poder chegar agora aí na sua casa para juntos compartilharmos esse momento tão agradável quando vamos abrir a palavra de Deus. Aonde você estiver agora, que Deus te abençoe e dê um alôzinho aí para os seus amigos. Fala, olha, está vendo um programa lá ao vivo em Vila Matilde, para eles acessarem também. Eu gostaria de ver se nós temos alguém nos visitando nesta noite. Temos algum visitante? Não há nenhum visitante. Todos que estão aqui. Mas eu gosto muito de ver vocês dois, viu? Toda vez que eu vejo vocês dois aí do prédio na frente, e quando eu vejo vocês dois e a fofinha que vem lá de São Caetano, todo fim de semana. São Bernardo, é a mesma coisa, São Caetano, São Bernardo. Eu não posso falar isso lá não, porque senão eles... Sim, eu a cumprimentei. Sim, na hora que eu cheguei, eu fui aí e cumprimentei. Então nós temos aqui, deixa eu ver, o filho... Onde está o filho? Tá, então temos 3 gerações. Não, filho. Eu queria contar as 3 gerações, o filho não veio. Você manda um SMS para ele, por favor. Ele está assistindo ali ao vivo. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre o deserto da vida. O deserto da vida, ele nos pega de surpresa em pleno oásis de alegria, de realizações. Nós estamos com a vida estruturada normal, daqui a pouco entramos no deserto. O deserto da vida vem quando você vai no seu cabeleireiro e ele diz assim, o que é isso que você tem aqui no pescoço? É um carocinho que está aí alguma coisa. Olha, eu acho melhor você dar uma olhadinha nisso. Eu acho que não é nada, não. Aproveita que você está aqui nessa cidade, que a medicina é de graça, e vai dar uma olhadinha. E a pessoa foi. E quando chegou e fez o exame, um câncer agressivo, que começa a trazer uma preocupação séria. E outro dia eu estava com essa pessoa em um casamento. É uma compositora, faz hinos lindíssimos que nós cantamos em nossa igreja, em nossa congregação. Estava em um momento agradável. Toda mulher gosta de ir em cabeleireiro. Pessoalmente, quando eu vou cortar o cabelo, a minha alegria, eu pago a mais para a moça ficar 10 minutos fazendo massagem no meu cabelo, no couro cabeludo. Alguns não gostam. Irmãos,
eu durmo e faz massagem, e lava, e lava. Alguém gosta disso também? É gostoso. Aí você está relaxado no cabeleireiro e ali começa o seu deserto. Você descobre que tem um câncer. De um momento alegre para o outro, um estalar de dedos. Eu passei em minha vida por 2 acidentes de carro. É algo tão impressionante que eu não me lembro do primeiro acidente, porque eu acordei no Hospital das Clínicas. Eu estou levando o meu irmão para a cidade universitária. E a hora que eu percebo, eu estou acordando em um lugar que me dizem é o hospital. Eu tento falar e não consigo. Não conseguia falar, porque a maneira como eu bati no volante do carro, essa parte do meu lábio abriu até aqui embaixo. Então eu não conseguia falar porque estava tudo estourado. Aí eu ponho a mão, vejo a carne toda caída aqui. E eu não consigo falar. Estava no 3º ano de teologia. É o deserto da vida. Você está dirigindo e você não vê. Eu não me lembro do acidente. Eu me lembro até o momento do percurso daquele momento que eu estava ali dirigindo. Do acidente eu não lembro, de ter sido socorrido, eu não lembro. O deserto da vida é dessa forma. Você está no seu lar, em um momento muito agradável, com a sua esposa, ou com o marido, ou com os filhos, ou com amigos. Um sábado à tarde, aquele espetinho de churrasco ali, sabe aquele churrasco da Superbom, que você vai virando assim um palitinho, né? O churrasco da Superbom, ele tem tomate, cenoura, abobrinha, pimentão, palmito, tem tudo, é uma beleza. E daqui a pouco, por algo bobo que uma criança passa e derruba alguma coisa, e você chama atenção, mas não é seu filho, é filho de um outro que fica irritado e começa uma discussão entre adultos e repetidamente atos mais violentos. É o deserto da vida. Vão parar na delegacia. Todos nós passamos pelo deserto da vida. Essa semana eu passei um SMS para o nosso xará, o Jonas, que há 2 semanas atrás perdeu a esposa, nossa querida Beth. E quando eu pego o meu celular para passar o SMS e acesso o número dele, eu vejo que a última mensagem que eu tenho é dela. Há 1 mês atrás, agradecendo em um domingo à noite, que eu olhei para a câmera e mandei um abraço para ela. E ela passou um SMS para mim. Pastor, que bom eu ouvi o abraço que você me mandou, fez muito bem para o meu coração. E a hora que eu fui passar uma mensagem para ele, que está viúvo, dizendo, olha, que Deus te fortaleça, é o deserto da vida. Ele ficou viúvo. Eu vejo a mensagem dela, que enviou para mim poucas semanas atrás. Todos nós passamos pelo deserto da vida. E nós, pais, normalmente nos entristecemos muito mais e nos abatemos mais profundamente quando alguma coisa mexe com os nossos filhos. Dói muito mais quando atinge os filhos do que a nós. E começa o deserto da vida de alguma forma. Mas esse deserto literal começou para o povo de Deus, para o povo de Israel. Deus havia dito a Abraão, através de profecia, que durante um período longo aquele povo ficaria escravo no Egito. E a Bíblia diz que no dia exato, dentro do plano de Deus, eles saíram. E quando nós abrimos a Bíblia, aqui no livro de Êxodo, e Êxodo, a etimologia da palavra Êxodo quer dizer porta de saída. Em Êxodo, no capítulo 12, Êxodo capítulo 12, abra sua Bíblia, você que está em casa também nos acompanhe, Êxodo capítulo 12. E antes da leitura,
Vamos orar pedindo a bênção de Deus para entendermos devidamente esse estudo. Querido e bom Deus, obrigado pela bênção de poder ver mais uma vez a minha querida igreja e estarmos juntos nesta noite de domingo, agradecidos pela bênção deste dia que passou e pela vida que nos dás para aqui estarmos. Que o poder do Espírito Santo que aqui está continue em nosso meio e atinja o nosso coração, e ao entendermos o que Tu tens para nós através desse poder, não apresente palavras humanas, conceitos pessoais, este pecador ser humano, porém transformado, perdoado pelo Teu poder, possa trazer agora para a igreja palavras de ânimo para aqueles que estão passando hoje, agora, pelo deserto da vida. Tu tens poder para restaurar, Tu tens poder para tirá-los e, acima de tudo, suplicamos a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 12, versículos 40 e 41, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Deus tinha um dia específico. Naquele mesmo dia, não ficou nenhum. Agora, analisem comigo que 430 anos é um pouco menos da história do Brasil que nós temos. É muito tempo. 430 anos é o tempo para quase 3 gerações viverem, morrerem e acabarem e continuar outra. Uma geração dura aproximadamente 200 anos. E quando eu vou para o capítulo seguinte e encontro no capítulo 13, a partir do versículo 20, nós lemos assim: partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Aqui começa o deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do seu povo a coluna de dia, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Nunca foi tirada. Nós conhecemos hoje, por uma série de documentários, que as temperaturas do deserto de dia passam de 50 graus. E à noite pode chegar a temperaturas abaixo de 0, mas variam de 5, 7 graus. Então, de dia você morre de calor e à noite você morre de frio. Mas você pode morrer literalmente, não é dizer, estou morrendo. Pode morrer mesmo. Para que o povo não sentisse aquele calor enorme do deserto, Deus colocou em cima deles todos uma nuvem. Era um guarda-chuva. Mas eu creio que era um guarda-chuva com ar-condicionado. Não adianta ser só guarda-chuva e ficar tudo abafado. Estavam ali aproximadamente 2 milhões de pessoas, um pouco menos, um pouco mais. Porque a Bíblia diz que somente os homens que saíram eram aproximadamente 600 mil. Sem contar as mulheres e as crianças e as pessoas mais idosas. Um pouco mais, um pouco menos de 2 milhões de pessoas. Para nós termos uma ideia, uma grande concentração, um povo reunido para uma grande concentração, pode chegar a 50 mil, uma grande passeata pode chegar a 200 mil, outras podem passar de 1 milhão, mas demora um dia, demora uma tarde. E o objetivo de Deus era que aquela viagem demorasse 3 meses. Se você vai andando do Egito até onde hoje é Israel, caminhando em passos dos animais, das crianças mais lentos, você demora aproximadamente 3 meses. Esse era o objetivo e o plano de Deus, chegar à terra prometida. E quando eles entraram no deserto, acabei de ler, e ao entrarem no deserto, Deus colocou para eles um guarda-chuva de dia
e um aquecedor à noite, para que eles marchassem de dia, de noite, descansassem. A noite não somente iluminava tudo, mas aquecia. E a Bíblia diz que Deus nunca tirou aquela nuvem de cima deles. Por sinal, Davi faz alusão a esta nuvem no livro de Salmos. E eles chegaram em um lugar, e logo a seguir no capítulo 14, nós vamos encontrar que eles chegaram em um lugar chamado Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Neste lugar formou-se um grande acampamento. O povo acampou-se em um lugar onde havia uma montanha alta chamada Pi-Hairote, que não possibilitava que as tempestades de deserto de areia atingissem o povo. Diante do mar eles estavam. Porém, há uma questão interessante quando nós passamos pelo mar da vida. Parece-me que as coisas sempre pioram quando já estão ruins. E quando eles estavam ali naquele deserto, Faraó disse para os seus generais: o povo está ilhado, eles não têm para onde ir, o mar está na frente, montanhas do lado. Se nós chegarmos pela retaguarda, nós vamos pegar todos eles. E a Bíblia diz, logo na sequência, aí do capítulo 14, que ele pegou todos os carros escolhidos do exército dele, 600 carros especiais, ou hoje seriam tanques de guerra, era o principal exército do mundo, e eles vão combater contra um povo que não tem arma nenhuma. Aquele povo estava 430 anos como escravos, eles não tinham exército, eles não tinham armas. Quando o povo de Israel vê o faraó e os exércitos chegando por trás, e vendo que estão acuados com o mar na frente, eles fazem uma pergunta para Moisés e dizem assim: Moisés, não havia sepulcros ou cemitérios lá no Egito para nós morrermos? Por que nós vamos ser trucidados agora pelos exércitos de Faraó e os nossos corpos esturricados pelo sol vão servir de alimento para os abutres? Por que isto? E quando eles perguntam do cemitério, eles querem dizer: nós preferíamos morrer lá como escravos a estarmos aqui nesse deserto. No versículo 11 de Êxodo 14, não havia sepulcros no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Olhem o que o povo está dizendo. Preste atenção. Você que está em casa, olha o que o povo está dizendo. Por que você nos tirou da escravidão? Por que você nos tirou da escravidão? Quando nós colocamos o pé na prova da vida, nós sentimos saudades do momento anterior, quando não havia dificuldade, e não importa o lugar que nós estávamos. Mesmo que estivéssemos fora do plano de Deus e escravos em vícios, em dificuldades, nós reclamamos. Lá atrás estava melhor. Por que eu estou passando por isto agora? Eu era escravo das bebidas, eu era escravo do cigarro, eu era escravo das drogas, eu era escravo da violência, eu era escravo de uma vida dúbia. Mas eu não estava nesse hospital fazendo uma biópsia, sabendo que eu estou agora com uma doença incurável. Onde está Deus? Moisés, por que você nos tirou do Egito? Não havia sepulcros, nós vamos morrer aqui e vamos ficar aqui pelo deserto. E a Bíblia diz que Moisés fez o que nós devemos fazer: ir a Deus. Ir a Deus é uma prática que normalmente nós temos quando estamos com a corda no pescoço. É uma prática que nós desenvolvemos e não somente questionamos quando estamos com raiva do poder de Deus, mas a Ele pedimos socorro quando nós não conseguimos respirar, que a corda está apertando. As provas da vida. Então Moisés foi e orou a Deus. E a resposta que Deus deu a Moisés parece algo tão duro, tão severo. Ele diz assim:
Moisés, por que você vem a mim? Olhem aqui no capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu não sei quantas vezes você procurou um médico. Todos que estão aqui seguramente já foram no médico. Todos. Eu não creio que esteja alguém aqui, mesmo os pequenos, que não tenham ido ao médico. Todos foram. Não sei quantos aqui já passaram por uma cirurgia. Não sei quantos aqui já precisaram ficar em uma UTI. Não sei quantos já correram perigo de perder a vida. Mas quantos, porventura, que já passaram, como eu, por médico, chegaram nele com um problema muito grave e o médico pergunta assim: por que você veio aqui me consultar? O que você veio fazer aqui? Por que você procurou um especialista como eu? Por quê? Ora, é tão óbvio. Por que Deus responde para Moisés desta forma? Moisés, por que clamas a mim? Em outras palavras, Deus estava dizendo: você já não sabe o que deve fazer? Você sabe? Dize ao povo que marche. Só que quando ele olha para frente, ele vê o mar. Não dá para marchar no mar. Não dá para você entrar na água marchando. Hollywood tentou retratar, há várias décadas atrás, em um filme, Os 10 Mandamentos, a abertura do Mar Vermelho. Logicamente, por maior que possa ser a tecnologia que o cinema e os meios possam trazer, não se compara àquilo que Ellen White escreve quando ela diz que Moisés, ao orar a Deus, ele não pensou um momento. Ele pegou o cajado que estava na mão dele, que era aquele cajado que ele havia usado lá no Egito, quando Deus usou com poder o povo para sair. Era aquele cajado que batia na água e ela transformava em sangue. Era o cajado que jogava no chão e transformava em cobra, que está na Bíblia. Aquele cajado, símbolo do poder. Ele pegou aquele cajado na mão e a Bíblia diz que bateu um vento muito forte. E aquela ventania forte automaticamente levanta areia. Mas eu não sei como foi aquela ventania, porque logo a seguir começava a água e não tinha mais areia. E Moisés, do jeito que ele vinha, ele caminhou. Ele foi. Quando Deus falou, dize ao povo que marche, ele orou para o povo. Eu não sei qual foi a ordem unida que ele deu, o Daniel, que é especialista em ordem unida, desbravador. A gente olharia para o clube e diria: atenção, clube, em frente, marche! E dar aquela volta. Eu sei lá o que Moisés falou, a forma como ele falou para 2 milhões ouvirem. Logicamente, um vai gritando para o outro, um vai gritando para o outro. Moisés falou para marchar, Moisés falou para marchar. E vai indo lá para trás, 2 milhões vão ouvindo. E ele foi à frente de uma forma tão ousada. O que me chama a atenção é a ousadia de quem está no deserto para responder por atos uma ordem de Deus, que humanamente parece a maior estupidez do mundo. Você responder com atos uma ordem de Deus para uma realização do que para a sua inteligência, para a sua capacidade, é uma estupidez, não é fácil. Você não consegue marchar na água você afunda. E quando ele vê o mar na frente, ele não para. Ele vai andando, e Ellen White descreve esse texto de uma forma extraordinária. Ele vai com o cajado na frente e vai andando a passos fortes, e quando ele chega na beira do mar, ele não para ver se estava fundo, se estava frio. Ele bateu o cajado dele na água, e a próxima passada que ele deu já foi no seco. Então, quantos milésimos de segundo demorou para ele bater aquele cajado e avançar o corpo dele que vinha no embalo? Do jeito que ele bateu ali o cajado e a água abriu, a Bíblia diz claramente que o povo passou o mar em terra seca.
seca. O que eles viam nas laterais daquela água, a altura que ela estava, são conjecturas, se viam peixes nadando, se escapava peixe para cá, se respingava água. São conjecturas, não importa. O que importa é que não havia lodo, não havia barro, ninguém escorregou, eles passaram a seco. Quando Deus disse, dize ao povo que marche, e ele obedeceu essa ordem, e nós conhecemos muito bem o que aconteceu, há um dado, que antes de o mar abrir, Deus falou para Moisés. E esse dado que eu vou ler agora, que normalmente nós passamos por alto, quando falamos desse episódio do deserto, está um pouco antes de Moisés orar ao Senhor. Quando o povo disse, não havia sepulcros no Egito para morrermos nesse deserto, no versículo 13, acompanhe comigo, no versículo 13 diz, Moisés disse ao povo algumas coisas. Primeiro, olhem só, primeiro, não temais, primeiro. Segundo, estai quietos. Terceiro, vede o livramento do Senhor, que amanhã fará por vós. Não é amanhã? Não é amanhã? Tem certeza? Estai quietos, fiquem tranquilos e vede o livramento que hoje o Senhor fará por vós. Hoje, não é amanhã. Ao estarmos no deserto da vida, há ocasiões várias que Deus já deu a resposta da nossa inquietação e deu a libertação. Só que nós não vimos ou não era como nós queríamos. E Deus já deu a libertação, Deus já mostrou o que é, e nós não queremos aceitar que a resposta de Deus é aquela. Nós queremos a cura total, nós queremos o restabelecimento total, nós queremos o trabalho total, nós queremos as finanças totais, nós queremos a beleza total, nós não queremos que existam resquícios que nos tragam dor. E Deus diz, vede, olhe, perceba o livramento que hoje eu vou fazer por você. Agora, se é uma promessa, por que eu vou duvidar? Por que eu vou duvidar que Deus tem poder para dar aquela solução que eu preciso, e a vontade dele, o que ele responde, de acordo com uma frase também de Ellen White, é tão linda, que diz assim, se eu soubesse, eu vou parafrasear um pouquinho, se eu soubesse agora, se eu tivesse conhecimento agora do que Deus está fazendo, eu, Jonas, não faria nada diferente do que Deus fez se eu soubesse hoje o que Ele está fazendo. Eu não faria nada diferente. Se eu soubesse o futuro, como Deus sabe, eu não faria hoje nada diferente do que Ele faz. Eu estive agora, nessa semana, em Vila Velha, visitando uma família. Poucas vezes eu vi esse tipo de deserto na minha vida. Quando cheguei na casa da família, eu estranhei como eles nos receberam. Por quê? O pai, a esposa, a irmã e 2 filhinhos do casal. O casal é deficiente visual total. Não enxergam nada. A irmã dela também. Os 2 filhinhos do casal nasceram normais. Um com 7, outro com 8 anos. Quando eu entrei naquela casa para fazer uma visita, eu soube que em novembro eles haviam aceito o plano de Deus para a vida deles e haviam sido batizados. Mas que ela estava doente, então eu fui visitar. Ao chegar naquela casa,
Eu esperei um pouquinho e a pessoa que estava conosco, um casal que estava conosco, eu fiquei na sala e a mulher foi até o quarto, ajudou alguma coisa e veio depois. Eu vi uma moça linda, seus 30 e poucos anos, estava de pijama, segurando um frasco de um dreno que estava saindo dessa parte do tórax dela. Ela havia feito, na quarta-feira anterior, uma cirurgia de reconstrução do seio, porque ela teve um câncer e teve que fazer a remoção. E depois da quimioterapia, ela fez a reconstrução. Então, daquela cirurgia, ela estava com um dreno e estava segurando assim a bolsa do lado. E ela sentou e abriu um sorriso na minha direção que me cativou. Um sorriso lindo. E ela disse: pastor, que bom receber você aqui na minha casa. E o esposo dela sentou-se ao lado e disse a mesma coisa, a irmã. Logicamente, os três não estavam me vendo. Eu falei assim: me diga uma coisa, eu tenho uma curiosidade enorme. Como vocês acham que eu sou? Como vocês acham que eu sou? Pela voz, há uma certa sensibilidade. Por incrível que pareça, a irmã dela acertou 80%. Quase que descreveu como eu sou. Conversamos, e ela disse que, quando era muito pequenininha, ela lembra um pouquinho, alguma coisa de cores. Então ela consegue saber qual é esta cor, qual é aquela, mas ela não tem ideia de imagem fisionômica das pessoas. O esposo dela enxergou até uns 4, 5 anos, e a irmã dela, que está lá também. E ela contando que eles se conheceram num instituto próprio para pessoas deficientes. E ela disse: pastor, eu sou pessoalmente tudo C. Falei: por quê? Eu sou cega, cancerígena. Qual é o nome da pessoa que não pode comer trigo? É celíaco? Celíaco. Sou celíaca e só falta eu ser cardíaca. Ela dizendo. Mas ela falava essas coisas sorrindo, brincando. E o esposo dela brincando. E a irmã dela, um pouquinho mais tímida, conversando. Eu passei ali mais ou menos 1 hora e pouco conversando com eles. Eles contando o trabalho deles, o que eles faziam, não enxergam nada. E ela disse para mim: pastor, eu descobri, porque meus filhos são celíacos também, eu descobri algumas receitas extraordinárias, muito gostosas, e eu faço uma macarronada, assim, assim, assim. Eu falei: eu estou com água na boca. Eu vou voltar aqui para comer essa macarronada. Volta, pastor, quando eu estiver bem de saúde, eu vou fazer essa macarronada para você. Eu olhava para aqueles 3 que estavam à minha frente e pensava em mim. Eles estão alegres, felizes, agradecidos a Deus. E essa mulher está com 30 anos, passou por um câncer pesado, teve parte do corpo dela mutilado, e as mulheres sabem o que é que eu estou falando. Só vocês, mulheres, sabem o que significa isso. Faz uma cirurgia de reconstrução, está com um dreno. E eu disse: o que você poderia dizer da vida? Qual é o seu maior desejo? O que você mais quer? E ela parou, sorriu, um sorriso lindo. E, logicamente, me veio à mente: o que eu mais quero é ficar curada, eu quero um dia enxergar para ver meus filhos. É o que eu penso. Sabe o que ela falou? O que eu mais quero na minha vida, está escrito aqui, o que eu mais quero na minha vida é agradecer a Deus. Eu falei: por quê? Ela disse: quando a minha mãe tinha 30 anos, e eu tinha 7 anos, a minha mãe foi acometida desse câncer. Não havia na época um tratamento para que ela pudesse tratar-se como eu tive. E eu tinha 7 anos e perdi a minha mãe. Eu agradeço a Deus, porque eu passei pela mesma doença, fiz o tratamento,
sobrevivi e os meus filhos não vão ficar órfãos. Eu estou com vida para poder criar meus filhos. Então eu só quero agradecer. E a hora que eu vejo, de acordo com o que ela falou, eu sou cega, estou com câncer, celíaca, só falta eu ser cardíaca e dizer: o meu maior desejo é agradecer a Deus. Olha o deserto que aquela mulher estava passando. Olha o deserto que ela estava passando. Ela havia feito uma cirurgia 3 dias atrás, 4 dias atrás. Ela estava segurando o dreno, a bolsa do dreno. E, logicamente, ela não tem aquele problema de ficar constrangida, porque ela não sabe o que eu estava vendo ali. Ela me atendeu de pijama e segurando a bolsa. E sorrindo, porque estava no deserto do câncer, no deserto da cegueira, agradecendo a Deus porque estava restaurada para poder cuidar dos filhos. E o marido dela disse assim: o meu maior desejo é agradecer a Deus em ver o restabelecimento da Luciana e o crescimento dos meus filhos e a permanência deles ao lado de Jesus. Ele também agradeceu. E a irmã, que ainda não é da igreja, ela meio quietinha, eu achei que ela tinha até um rostinho meio revoltado, ela disse assim: eu também só tenho que agradecer a Deus pela paz. Que paz que ela poderia sentir com a vida que ela tem. Irmãos queridos, no nosso deserto da vida, nós reclamamos por dor de cutícula, por dor de unha, por dor de espinha que infeccionou um pouquinho. Eu vou guardar isso para ser um referencial para a minha vida, quando eu tiver a ousadia de reclamar, ao estar no deserto da vida, pelo direcionamento que Deus está dando. Não temas, diz Deus, para você que está aqui na igreja, para você que está nos acompanhando. Não temas. Segundo, fique quieto. Fique tranquilo. E vede o livramento que Deus tem hoje para você. Eu não sei qual é o livramento que você precisa no deserto da vida. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei qual é o meu. Eu sei qual é o livramento que eu preciso. Eu quero nesta noite que você me acompanhe para crer nessa promessa de Deus, que hoje Ele tem a libertação para você. Pode ser a libertação do pecado, da angústia e da dor. No começo daquela semana, um rapaz me procurou, porque no sábado que comecei a semana de oração, 2 sábados atrás, ele disse: ontem, sexta-feira, eu fiz o meu divórcio. A minha vida está um frangalho. E quando eu comecei a semana de oração, eu disse para a igreja: amigos queridos, não por mim. Em mim não há mérito nenhum. Mas Deus tem poder para fazer milagres na sua vida nessa semana. Hoje, de manhã, antes de eu pegar o avião de Vitória para cá, ele ligou para mim. Ele disse: pastor, eu estou te ligando para dizer que aquela história que eu te contei, que eu estive com a minha ex-esposa afastado do plano de Deus durante 8, 10 anos, e nesta semana, uma semana difícil para mim, porque foi a semana do meu divórcio, Deus me deu uma libertação tão grande. Ele tirou a revolta do meu coração. Ele tirou aquele sentimento de dor, de amargura profunda que eu estava vivendo. E a vitória que eu recebi nessa semana, eu quero lhe contar agora, que eu já falei com o pastor da igreja, e eu já estou combinando com ele o meu batismo, e eu vou descer as águas batismais. E eu estou feliz pela libertação que Deus me deu. Quanto tempo demorou
que ele começou a orar pedindo a libertação. Foi do início da semana de oração, gradativamente, veio a Santa Ceia, no sábado ele estava restaurado, no domingo ele já estava decidido descer as águas batismais. Esse era o deserto dele. O seu deserto eu não sei qual é, mas Deus tem poder para trazer a libertação e o milagre hoje. Creia neste milagre. Enquanto o Alexandre vai cantar agora este último hino e antes da oração, creia que Deus tem poder para realizar na sua vida e na minha vida o grande e maravilhoso milagre, o grande poder que Deus tem para tirar você e eu do deserto da vida e nos colocar em um lugar plano, tranquilo e seguro com a bênção dele. Enquanto ouvimos este hino, vamos abrir o nosso coração para a oração final e que Deus te abençoe. Esquina, em cada olhar, e uma dor dentro do peito insiste em apertar. As pessoas passam por você, mas não param pra sorrir. Você está só na multidão, sem ter pra onde ir. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é o Deus que nos protege, mesmo em meio à tempestade. Feche os olhos e converse com Jesus. Coisas sem valor, quanto tempo foi perdido e ganhamos tanta dor. Sei que é difícil crer quando estamos a sofrer, mas Cristo sempre está tão perto. Feche os olhos para ver. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é o Deus que nos protege, mesmo em meio à tempestade. Feche os olhos e converse com Jesus. Feche
Feche os olhos e converse com Jesus. Que letra bonita, mesmo em meio à tempestade. E antes de fazer essa oração final, eu quero perguntar se porventura há aqui na congregação alguém que esteja passando pelo deserto da vida, seja ele qual for. Não nos compete questionar, muito menos julgar. E precisa muito do poder de Deus para hoje ter uma solução. Eu não sei como seria essa solução, porque os bancos estão fechados, o comércio está fechado, mas por mais que a nossa sociedade esteja dormindo agora, a porta do céu está aberta. E o poder de Deus nunca restrito, para que não possa estender a sua mão e dar a bênção para aqueles que pedem, creem e aceitam. Alguém quer vir aqui à frente comigo por ter algo a decidir no deserto da vida, seja financeiro, sentimental, familiar, particular, e precisa da bênção e do poder de Deus para esta assessoria espiritual? Vem aqui comigo aqui à frente. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Enquanto essas dezenas de amigos estão vindo aqui, o Leandro e Larissa, que não são adventistas, são filhos da irmã Cida, o Leandro e a Larissa estão assistindo agora e pedem as nossas orações. O Felipe, filho do irmão Tadeu, e também nós estaremos orando pela Safira, a esposa do Alex, e você que faz parte desses 30 equipamentos que estão ligados aí agora, juntamente com todos esses que vieram aqui à frente, nós vamos orar. E ao estarmos orando, Deus tem a solução. Eu gostaria que ficássemos só um pouquinho com aquela melodia que você cantou agora, Alexandre, que diz: feche os olhos e converse com Jesus. É isso que... Canta só essa partezinha. Como que é? Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo. Deixe Cristo brilhar. Amém. Apague a luz do mundo. Apague a sua lanterna para que a luz de Jesus incida em você. Deixe a luz de Jesus brilhar agora. Feche os olhos e juntos vamos orar, suplicando ao querido e bom Deus a bênção para esse momento tão especial que estamos aqui na igreja, e à frente vieram esses amigos queridos que confiam no teu poder e estão passando agora, como eu estou, pelo deserto da vida, e precisamos todos nós de soluções que nós não temos. Nós não sabemos o que fazer, e quem sabe a nossa inteligência, a nossa percepção nos levou para um buraco mais fundo. E agora o poder maravilhoso de Deus, através da promessa da tua palavra, diz: fique tranquilo, fique calmo, observe e analise o livramento que hoje Deus vai fazer por você. O livramento que hoje Deus tem em sua vida. E a orarmos agora pelo Leandro, pela Larissa, a orarmos pelo Felipe, pela Safira, por esses amigos queridos que nos acompanham pela internet, todos que aqui estão, confiamos no poder de Deus para a solução. Que as promessas, ó Pai, de cura, de restauração, de união, de felicidade, de esperança, estejam agora cumprindo-se em nossas vidas. Saiamos daqui confiantes que o teu poder está nos tirando desse deserto que há tanto tempo vem castigando a nossa vida. E pelo poder de Deus somos libertos, pela maravilhosa mão do Pai somos direcionados, e respirando o ar da salvação, possamos nos alegrar e confiantes voltemos para os nossos lares, certos que estivemos em tua presença e recebemos bênçãos maravilhosas de Deus. Pois em nome de Jesus
suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Amigos queridos que vieram aqui à frente, os amigos que estão em pé aqui na congregação, vão para casa agora, conversando com Deus no seu interior sobre o assunto que os trouxe aqui. Mas já vão agradecendo. E você que está nos assistindo aí em casa, que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida, que você tenha uma semana muito abençoada. E você é nosso convidado para sábado, estarmos juntos aqui mais uma vez. Que Deus a todos abençoe. Eu vou estar à porta dando um abraço nos amigos e que Deus dê uma feliz semana e sejamos todos nós agraciados com essas bênçãos. Que Deus te abençoe. Enquanto eu vou saindo aqui, eu quero aproveitar um pouquinho que o Belém engasgado. Isso daqui me trataram muito bem lá em Vila Velha. Eu quero dizer uma coisinha para você que está em casa, que nós temos as programações da igreja todos aí nesse site. Se você quiser ver alguma coisa depois, mas mantenha contato também conosco e faça parte da nossa rede de orações. Que Deus esteja com você e te abençoe. Uma feliz semana.